Esse silêncio todo me atordoa e, atordoado, permaneço atento. Brasil, a partir do momento que começa a ser expandido, as suas dimensões começam a se tornar outras, e a partir disso nós vamos começar a ver agora, meus caríssimos alunos das segundas séries, como isso foi e como isso aconteceu. O Brasil vai se tornar maior do que era. E a primeira grande movimentação que nós vamos ver frente a isso é a sua proteção. Como protegê-lo, como resguardá-lo. E duas formas foram produzidas para isso. Um sistema defensivo, fortificações, e as missões jesuítas. O Brasil tem que ser resguardado, tem que ser protegido. Nós temos um litoral gigantesco, e esse litoral gigantesco ele precisa de todas as formas nos garantir. Da mesma maneira, o interior tem que ser resguardado, porque invasores podem vir de qualquer lugar. O que nós observamos, pois, é que o Brasil teve um início militarizado também. Segundo, não se pode perder o vínculo sagrado da Igreja Católica. Portugal, tradicionalmente um país católico, envia para cá os seus emissários, os jesuítas, e estes, a partir da percepção do que existe, elaboram as missões, os aldeamentos que vão possibilitar catequese, cristianização, conversão e administração, por que não dizer? Nós já conversamos isso em outros tempos, na época dos governos gerais das capitanias. Eles também fizeram a parte deles. E fizeram muito bem feita. Até a próxima. Buenas. Nesse segundo momento de análise expansionista, entradas e bandeiras. As duas modalidades existiram. Entradas eram expedições menores, oficiais, garantidas pelo governo de Portugal, e faziam um mapeamento do território, respeitando com todas as letras e cuidados o Tratado de Tordesilhas. Bandeiras eram expedições grandiosas. A bandeira de Antônio Raposo Tavares tinha 4.000 integrantes. Elas não respeitaram em nada o Tratado de Tordesilhas, em nada. E buscavam riqueza fácil. Por isso nós temos que desconstruir aquele mito do bandeirante herói. Bandeirantes não eram heróis. Eles foram sim responsáveis pela expansão territorial brasileira, pelo banditismo deles, pela forma como fizeram acontecer. São Vicente e depois a vila de São Paulo de Piratininga, hoje cidade de São Paulo,
De lá partiram todas as bandeiras, todas as expedições que adentraram ao interior do Brasil na busca da riqueza fácil, na busca da exploração. E aí nós chegamos nos tipos que essas bandeiras, nas modalidades de bandeirantismo que existiram. Primeiro, a bandeira de apresamento, ou a captura e a escravização do indígena do Brasil. Mas não era o africano? O africano era usado nos engenhos, mas para tarefas outras, o indígena se mostrou interessante, ele se mostrou pertinente. E os bandeirantes, sem escrúpulo algum, lucravam com essa prática. A bandeira de sertanismo de contrato, ou seja, uma bandeira que era contratada para realizar uma empreitada. Por exemplo, recuperar escravos que fugiam das grandes fazendas. Eles tinham que ser devolvidos. Escravos são propriedade dos senhores de engenho, por exemplo. E as bandeiras de exploração mineral. Os primeiros grandes garimpeiros do Brasil foram os bandeirantes. Exploração de ouro, de prata, as esmeraldas que no Brasil existiram e ainda existem em grande quantidade. Os bandeirantes tiveram a honra e o privilégio de iniciar essa prática, de começar a fazê-la ser uma realidade. Percorreram o território brasileiro todo, chegaram em lugares inimagináveis, morreram em nome disso, e dentro da sua busca pela riqueza foram os grandes responsáveis por um mapeamento territorial que vai resultar nas atuais fronteiras do nosso país. Mas isso já é outra história. Cria-se no Brasil uma tradição de ciclos econômicos e os engenhos que se deterioraram em função da concorrência holandesa nos deram um ciclo novo, que será chamado o ciclo da pecuária. Ao contrário do que se pensa, a criação do gado no Brasil, efetivamente, ela começou no Nordeste. Por quê? Porque lá estavam os ciclos, os engenhos de açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar, e muitos deles não aguentaram a concorrência da Holanda. E esse gado nordestino era usado para a produção de carne, de leite, de couro, e expandiu-se até os limites de Minas Gerais, criando em Minas Gerais aquela tradição de leite e derivados, queijo, manteiga, por exemplo, e o próprio leite. Aqui no sul, a criação de gado ela vai ser uma herança do que hoje nós chamamos de Uruguai, Argentina, Paraguai. Na época não existia nada disso. Lembre-se, o Brasil terminava em laguna. Toda a extensão do Rio Grande do Sul e 90% de Santa Catarina eram América Espanhola. Não faziam parte do nosso território. Aí o que aconteceu? Criou-se uma tradição de criação de gado. Lá onde é hoje o Rio Grande do Sul, esse gado era lá engordado e conduzido pelos caminhos de tropas até Sorocaba, que era a cidade onde a comercialização deste gado acontecia,
e depois repassado para os abatedouros prováveis existentes, não é? Mas aqui no sul desenvolveu-se uma estrutura produtiva. Lembre-se, tal qual os engenhos: matéria-prima, transformação, produto final. Qual é a matéria-prima? O gado bovino. Qual é a sua transformação? O abate e a separação. Qual era o produto final? O couro e o charque, a carne seca e salgada. Por isso, estas unidades de transformação aqui no sul eram chamadas de charqueadas, já por causa do nome da carne salgada e seca que aqui era obtida. E isso era comercializado, tinha uma durabilidade grandiosa, então não estragava, não precisava de refrigeração. E o gado vivo, esse era conduzido até Sorocaba. Em função deste tráfego do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Sorocaba fica lá, criou-se um caminho, uma ligação. E esse caminho dos tropeiros é que vai ser o grande instrumento de integração e expansão territorial do Brasil que nós estamos verificando. Graças a eles, o Brasil também interiorizou-se e cresceu para as bandas interioranas. Por causa do gado. Certo? Lembram das entradas? As expedições oficiais, elas também vão ter o seu momento, também vão ter a sua presença. E isso vai acontecer nos extremos do Brasil, tanto ao norte quanto ao sul. No norte, o que encontrar por lá? Vale Amazônico. O que existe por lá? O que pode ser aproveitado lá? Era uma pergunta que ficava. 3 personagens vão entrar em ação. Primeiro, o indígena que por lá vivia e tudo conhecia. Segundo, o português, interessado nas riquezas, interessado na exploração. Terceiro, o jesuíta, responsável por ser o elo de ligação entre esses interesses. E esses jesuítas, inseridos nas aldeias, inseridos na região, começam a pesquisar, começam a ter contato com os indígenas, a comunicar-se com eles. E encontram alguma coisa que vai ser denominado pelos portugueses as drogas do sertão. Em tempos antigos, remédios eram chamados de drogas. Por isso existem as drogarias, hoje ainda em alguns lugares. A floresta forneceu remédios, forneceu flores, forneceu folhas, raízes, cascas. A indústria farmacêutica europeia adorou. E da perfumaria também. E os nossos amigos portugueses avançaram por este vale amazônico e o conquistaram. No sul, o problema talvez era um pouco maior. E 2 áreas vão ser fundamentais: a colônia de Sacramento e 7 povos das Missões. Lugares que ficavam em território da Espanha, mas que Portugal começou a cobiçar. E os problemas começaram a se tornar grandiosos, com jesuítas, com bandeirantes, com tropeiros, com exército, com tropas. Alguma coisa precisava ser feita. E o que foi feito? Uma sequência de tratados de limites. Os governos de Portugal e Espanha
deliberaram, nós temos que fazer alguma coisa. E a alternativa a qual chegaram foi dividir. Chegar a um consenso. Alguns tratados foram assinados entre os dois reinos. O mais importante deles, o Tratado de Madrid de 1750, que acabou com o Tratado de Tordesilhas. Ele deixou de existir. Até culminar em 1801 com o Tratado de Badajoz, que delimitou as atuais fronteiras do Brasil, faltando apenas o Acre. Acre vem bem mais tarde. E a construção do mapa do Brasil em 90% ficou pronto graças a isso. Há acordos entre monarquias e nós apenas aqui recebendo as informações. Quem diria?